No quadro Falando Economias de hoje, o assunto é um bem de consumo muito desejado por milhares de pessoas, os carros. O interessante é que a produção caiu, as vendas caíram e os preços continuam os mesmos. Mais uma queda anunciada e dessa vez o mercado atingido foi o da produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Veja só os números. Em maio deste ano, a produção de veículos registrou uma queda de 18% em relação a maio do ano passado. No período analisado de janeiro a maio, a queda foi ainda maior, 24,3%. E com relação às vendas, elas devem cair 19%. No início do ano, a Associação das Montadoras estava prevendo uma redução menor, de apenas 7,5%. Mesmo assim, um fato que chama a atenção no mercado é que o valor dos carros, por exemplo, não teve queda. Nem a crise forçou as montadoras a oferecerem melhores condições. Por que será que isso acontece? E para entender isso, eu converso agora com o economista Wellington Rodrigues. Oi, Wellington, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Wellington, o que acontece? A gente vê aí, né, essa questão toda da produção cair, as vendas caírem, mas o preço dos veículos nada de melhorar. Então, não há uma tendência de baixar preço de veículo. Pode ter alguma promoção pontual em alguns modelos, mas não há tendência e nem é a melhor decisão baixar preço. Por quê? O que acontece? Explica pra gente esse meio aí. Olha só, existe no mercado brasileiro um potencial de consumo muito grande. O que está acontecendo com a crise é justamente assim, o dinheiro está guardado no mercado financeiro. Hoje existe no Banco Central, em aplicações financeiras de famílias brasileiras, 3 trilhões de reais. Então, olha só, é um mercado que ele prefere guardar o dinheiro lá do que deixar aqui no mercado de consumo, no setor produtivo. E é isso aí que está fazendo, faz com que haja falta de recurso circulando na economia, esse dinheiro estando guardado lá, ele não circula aqui. Mas isso aí não vai fazer com que baixe o preço dos veículos, porque é uma questão que as indústrias têm que reduzir o seu custo operacional, às vezes até que demitir para poder continuar no mercado e para poder manter a sua margem. E não há como ele baixar preço, porque se ele baixar preço agora, para ele retomar o preço melhor, com boas margens, para poder reinvestir, para poder ter capacidade de retorno do seu capital, é mais difícil lá na frente. Então a gente pode perceber que está mais ou menos todo mundo com medo. Quem tem dinheiro guardado está com medo de gastar e investir em um bem que se desgasta. Exatamente, mas quem está produzindo também está segurando. Não é nem no bem que perde valor. Mas até no setor produtivo está deixando de colocar o dinheiro. Né? Então é preferível mais seguro eu deixar o meu dinheiro a 60% ao ano guardado num banco que me dá segurança, né? E até pelo Acordo de Basileia, que é um acordo internacional, os bancos brasileiros são seguros. Então é mais seguro eu deixar lá do que deixar aqui no mercado de consumo. E eu vou me virando do jeito que eu posso. E nisso também as indústrias temem o futuro de não conseguir colocar esse preço novamente. Sim, a tendência é que porque a indústria, ela emprega tecnologia. Ou seja, o processo de automação é muito caro. Então, para ela baixar o preço, depois ela não consegue retornar as margens que ela tem hoje para poder continuar fazendo investimentos futuros. Então, o melhor caminho, a melhor decisão não é nunca baixar preço. Às vezes, alguma promoção pontual para poder fazer caixa. Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Como é que fica? A gente tem carro encalhado do ano passado ainda, né? Os pátios estão cheios. Como é que vai fazer isso aí? Para rodar isso aí? Então, eles acabam trabalhando com estoque máximo, tá? O que não é adequado, mas eles não têm como baixar preço. Como assim? Alguns modelos que têm uma velocidade maior de saída, eles acabam fazendo alguma promoção muito pontual, esticando o prazo de pagamento. Isso aí que pode acontecer. Eles podem aumentar o prazo de pagamento para 48, para 60, isso pode acontecer, né? A gente vê um prazo de pagamento bastante expressivo, que é no mercado americano. Tá? Então, isso pode acontecer aqui, mas baixar preço não é a melhor decisão. Eita, mas está danado, hein, esse mercado para se movimentar. Como é que vai fazer, Wellington? Então, outra coisa, outro fator que é importante, a taxa de juros. A taxa de juros está muito alta nesse aspecto, até para a compra do veículo.
tá? E essa taxa de juros ela vai continuar, está com tendência de continuar do jeito que está nesse patamar, até pelo menos aí abril do ano que vem. Então, não vai baixar taxa, não vai baixar preço. Essa é a tendência. E o mercado de seminovos? É que a gente teve aí um aumento, porque tem muita gente também que não está conseguindo e acaba tendo que vender, aumenta o mercado. Aí aquece o mercado de seminovos, porque são veículos que já sofreram a depreciação de saída da loja, têm um bom valor de revenda, né? E são veículos que às vezes são pouco rodados, tem uma manutenção em dia e acaba aquecendo esse mercado. Então é preferível ter um seminovo muito bom, garantido, né? De uma segunda mão boa, mas do que eu ter um veículo zero na minha garagem que vai me desgastar e vou ter que deixar a minha poupança para poder ter um veículo só para falar que é zero. Então, assim, é preferível ter um seminovo que me atende e me leva onde eu preciso. E eu continuo com a minha poupança, a minha aplicação lá, guardadinha. Em relação às motos, Wellington, como é que fica? Porque também houve uma queda aí nesse mercado das vendas das motocicletas. Olha, esse mercado caiu, mas assim, a desaceleração foi pequena. Em relação aos veículos. Porque assim, quando você fala de motocicleta, você fala de mobilidade urbana. E quanto mais caro é o custo de transporte urbano e o custo de você manter um veículo para poder se dirigir sozinho, às vezes na cidade, é preferível você comprar uma moto. Tá? Então, assim, é preferível, esse mercado ele não está caindo tanto, né? Mas ele vai reaquecer, porque é preferível você ter uma moto ou uma bike que se desloca mais rápido nas cidades, né? E do que você ter o seu veículo transitando com um custo muito maior. Até porque o custo de combustível também está bastante não está brincadeira, alto, né? Não está brincadeira. Então você pode ter o seu veículo, mas você pode ter um agregado que é uma moto que te facilita principalmente um deslocamento urbano. A gente está em setembro, né? Final do ano está chegando. Muita gente pensa assim, eu vou aproveitar o final do ano para trocar. Esse final do ano deve ser um pouco mais parado. Não é adequado. Nesse setor. Não é adequado você fazer essa troca nesse momento. É adequado você às vezes tirar uma parte da sua aplicação e ir melhorando aos poucos o seu veículo, tá? Até que você possa depois, com um pequeno desembolso, você completar para um veículo zero, tá? Então, assim, na verdade o veículo zero ele é fundamental em que sentido? Quando você faz um upgrade de um ano ou de 2 anos no máximo, e aí você pode ter o seu veículo zero, mas caso contrário, vai sustentando com o que você tem. Vamos mais uma vez esperar o mês de abril, de março do ano que vem. Como a gente fez o ano passado. É uma questão de credibilidade. A credibilidade está voltando, as decisões do governo estão sendo acertadas, estão sendo de longo prazo. Então, o dinheiro logo começa a circular, aí ele começa a sair, migrar parte dessa aplicação para o setor produtivo, e aí ele acaba indo para o mercado de consumo. Isso a gente tomara, é o que a gente mais quer, né? Essa retomada da economia. Estamos torcendo. Wellington, muito obrigada mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, boa tarde. Obrigada mesmo. Eu conversei com o Wellington Rodrigues, ele que é economista.